Olá, crianças! A lição de hoje é a lição número 2 e tem como tema o Reino de Deus. Sabem, crianças, na lição passada, nós observamos uma semente de girassol e isso me deu muita curiosidade sobre sementes. E então, em uma pesquisa, eu descobri uma semente que é tão pequenininha, que me deu mais curiosidade ainda. Vocês querem ver? Olhem só! Olhem só, crianças, que semente pequenininha! Essa daí é a semente de mostarda. Mas vamos deixar ela um pouquinho de lado agora e daqui a pouquinho nós voltamos a falar sobre ela. Porque agora eu gostaria que vocês observassem outra coisa. Olhem só para essas imagens. Seriam massas de bolo? Não. São duas massas de pães. Nelas foram usadas farinha de trigo e água, mas em uma delas foi usado um ingrediente especial. Vocês sabem qual é? Afinal, qual das duas massas cresceu? Eu já sei a resposta. Se quisermos que a massa cresça e fique bem fofinha, como esta aqui, devemos usar fermento. Sementinhas, fermento, são os elementos principais da nossa história de hoje. Ou melhor, da parábola de hoje. Vocês se lembram o que é uma parábola? Parábolas são histórias comuns que nos ensinam grandes lições espirituais. Jesus continuava ensinando. Jesus gostava de ensinar coisas importantes para as pessoas que o seguiam. Dessa vez, o assunto importante era o reino de Deus. Vocês sabem o que é o reino de Deus? Alguns de vocês podem pensar que se trata do céu. Mas o reino de Deus é todo lugar onde Jesus reina e onde estão as pessoas que têm o Senhor Jesus no coração. Isso quer dizer que esse reino também é aqui na terra. A história que Jesus contou era bem assim. Um dia, um homem plantou uma pequena semente. Ela era pequenininha mesmo, uma sementinha de mostarda, como a que nós vimos no início da aula. Que tipo de plantinha vocês imaginam que vai nascer dessa sementinha? Será que vai ser pequenininha? Ou será que vai ser um pouquinho maior? Fechem os olhos e imaginem. Quem imaginou uma planta pequenininha se enganou. Daquela sementinha nasceu uma árvore. Aliás, daquela pequena semente nasceu uma grande árvore. A árvore era tão grande que fazia uma sombra muito gostosa, além de servir de moradia para os passarinhos. Mas esperem um pouco. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus estava comparando o seu reino com uma sementinha bem pequena, que depois se transformou numa grande árvore. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus morava aqui na Terra, há muitos anos, poucas pessoas sabiam que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas que depois muitas pessoas iriam saber disso, pois seus discípulos iriam espalhar essa maravilhosa notícia da salvação para todo mundo. É muito bom saber que a mensagem de Jesus está sendo levada a muitas pessoas e que o reino dele está crescendo cada vez mais. Eu e você também devemos levar a mensagem do amor de Deus e da salvação de Jesus. Dessa forma, o seu reino crescerá ainda mais. Além da sementinha,
o fermento também foi comparado ao reino de Deus. Uma massa que tem fermento cresce. A gente precisa colocar só um pouquinho, mas esse ingrediente muda toda a massa. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando temos o Senhor Jesus em nossa vida, tudo muda e muda para melhor. A gente aprende a fazer boas escolhas. Por exemplo, se a mamãe manda arrumar o quarto e juntar os brinquedos, a boa escolha é obedecer. Com Jesus em nossa vida, podemos contar com a ajuda dele para sermos realmente obedientes, alegres, bons ajudantes e pessoas que falam a verdade. E quando os outros veem que fazemos isso porque amamos a Deus, eles também vão querer ter o Senhor Jesus como amigo e Salvador. Sabem, crianças, quando as pessoas que creem no Senhor Jesus, assim como eu e você, começam a espalhar a mensagem do amor de Deus e também vivem de maneira que agrada ao Senhor, sabem o que acontece? Isso mesmo, o reino de Deus irá crescer mais e mais, assim como vimos a árvore que cresceu de uma pequena sementinha e a massa com fermento. Vocês sabiam que a nossa vida é como uma plantinha? Nascemos tão pequeninos e aos poucos a gente vai se alimentando e vai crescendo até nos tornarmos adultos. Vocês também serão adultos. Não é o que acontece com a plantinha? Vejam só, ela começa pequenininha até se tornar uma grande árvore. Mas tanto para a plantinha quanto para nós, o alimento é essencial. Na vida espiritual também é assim. Mas além do nosso crescimento, sabemos que o reino de Deus também crescerá. Por isso, quero que vocês pensem em um coleguinha ou um parente para o qual vocês irão orar e falar de Jesus. Vamos lá, pense! Você pode falar de Jesus para essa pessoa, enviar o vídeo dessa lição. Eu também vou pensar em alguém e depois nós iremos orar por essas pessoas. Vocês lembram do nosso versículo para decorar? É o mesmo da lição passada. Está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo. Nós iremos decorar só a primeira parte, mas como eu sei que a maioria de vocês já conhece esse versículo, vocês podem mandar vídeo falando ele completo. Vamos repetir? Deus amou o mundo. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos orar, encerrando este momento de estudo? Querido Deus, me ajude a falar do Senhor para outras pessoas. Eu quero que elas vejam que o Senhor é o meu amigo e Salvador. Cuida, Senhor, dos meus coleguinhas e também dos meus familiares. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, por hoje é só. Que o nosso Senhor Jesus esteja abençoando cada um de vocês. Aguardamos vocês postando a lição de hoje pronta e o versículo decorado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!